Tarcísio, pra gente pegar o time e continuar no raciocínio que tava muito bom, que no entanto a gente tava viajando já ali, né? Tava gostoso pra caramba que tu tava desenrolando já. Então, resumiu ali, né? My person, minha pessoa, o cara que eu mais modelei durante, assim, no último ano, né? Eu acredito que eu tô um ano aí modelando o Tarcísio. Aprendi muita coisa sobre desenvolvimento pessoal, até sobre o estilo, né? Porque o cara é elegância pura. Ah, Então, a capaz. parte Obrigado, de qualquer forma, obrigado. então, parte de produtividade, parte de disciplina. O Tarcísio, ele treina todos os dias, cara. E ele não treina sozinho, ele ainda leva, quanto mais gente ele conseguir levar com ele, é bônus, né? Ah, isso é legal, essa parte é interessante. A história do mais um funciona muito severamente com o Tarcísio. O Tarcísio foi instrumento de Deus para curar alguns pontos na minha alma, isso daí eu já confidenciei com ele, por conta que ele é um ser que está em extinção, né? Então, a gente tem muito, eu aprendo muito toda vez que estou com ele, e aí eu vou voltar de novo a bola para ele ali, aonde ele estava contando sobre a parte da produtividade, o quanto ele desintoxicou, ele passou um período, vamos criar um código aqui, sobre as redes. A gente tem que criar um códigozinho para a gente não ser derrubado de novo. Vá viver. É, ele passou uns períodos desintoxicando de tecnologia, e aí ele pegou e voltou agora, ele voltou com algumas redes sociais, e aí e o fato dele ficar nessa desintoxicação de redes sociais acabou levando ele a ter uma rotina muito mais ágil, muito mais produtiva, e isso impacta toda a vida dele, né? Então ele tem uma vida ativa, onde ele tem muito mais contato com a natureza, com as coisas reais, né? E em relação à produtividade, a treino, a ter rotina de fazer a sua alimentação, de comer comida natural, a comida saudável e evitar os fast food, né? Aquelas partes, as fugas da vida. Então, volta aí, preciso e desenrola de novo como a gente estava e tenta mudar os nomes ali e criar um códigozinho. Ah, tá, vamos lá. Não, o que a gente estava comentando basicamente que esse tempo que a gente fica, que esse tempo que eu fiquei fora de rede social, foi um tempo que eu acabei utilizando para poder melhorar minha rotina, criar outros hábitos, por exemplo. Que eu comentei também que o tempo que eu ficava depois de ter excluído as redes sociais, ficar um tempo fora, sobrou mais tempo, né? Então esse tempo aí eu dediquei para outras atividades, por exemplo, para estudar, para poder melhorar a questão do autoconhecimento também. E a gente vê o tanto que rede social, né, que WhatsApp, Instagram, hoje em dia até o próprio YouTube, todas as redes hoje em dia estão com esses, como é que fala, com esses vídeos curtos, né? Isso ele acaba prendendo muita atenção de todo mundo ali. E a partir do momento que você pega e deixa isso um pouquinho de lado, a gente acaba usando esse tempo para fazer outras atividades, coisas mais produtivas para a gente e tudo mais. Vou contar um caso aqui para vocês que é uma lembrança que eu tenho sobre, que é justamente sobre isso, essa questão, essa abstinência de rede social, mas na verdade na época não era rede social, era de TV. Minha família sempre foi muito humilde e tudo mais, e teve um tempo quando a gente era criança que a gente ficou um tempo sem TV. Eu recordo de dois momentos na minha vida. O momento que existia a TV, e a gente ficava assistindo muito desenho, ficava assistindo muito filme, queria o tempo todo ficar focado ali. E aconteceu uma situação interessante. Esse ano, eu experimentei notas muito baixas na escola, por conta desse descontrole todo aí. E aconteceu que no ano seguinte, a TV simplesmente estragou. E aí a gente passou um ano sem TV, e esse um ano sem TV foi um negócio absurdo. De pior aluno da sala, eu virei o mais dedicado, digamos assim. E aí eu peguei esse exemplo para mim,
Em 2021 ali, tive também um desafio que começou justamente com a leitura de um livro. O nome do livro era Hackeando Tudo e tinha um desafio lá. Se você conseguisse, quanto tempo, um desafio que propôs de ficar, se eu não me engano, 2 semanas sem rede social. Eu fiquei 2 semanas, vi que o negócio era bom, gostei, tive bastante tempo para fazer outras coisas. E aí eu acabei dando graças a Deus na época eu podia, né, me dar o luxo de ficar sem o WhatsApp e tudo mais, e aí eu consegui ficar um tempo sem o WhatsApp, ficar uns 2 anos e meio sem o WhatsApp, e sem redes sociais, foi mais ou menos essa mesma, foi um pouco mais, porque eu voltei para o Instagram basicamente mês de abril, bem dizer, mas é incrível, quando você deixa de dedicar tempo para uma determinada coisa, parece que você começa a dedicar tempo para outras coisas na sua vida, e aí a gente consegue... Engraçado, tem até um neurocientista, acho que vocês devem conhecer, ele é bastante famoso, é Wesley, se eu não me engano, o nome dele. Ele trata muito, ele tem até o reservatório de dopamina, e ele trata muito sobre essas questões. Quando você reduz, por exemplo, o seu nível de dopamina, que fica alto com essa, a Kathleen comentou, com essa questão da dopamina barata, de ficar em redes sociais, você meio que traz ela para um equilíbrio. E você começa a encontrar graça, né, em coisas que você não encontrava antes. Por exemplo, fazer a leitura de um livro, assistir um podcast, fazer uma caminhada, se envolver com outras atividades, por exemplo, principalmente que possa gerar benefícios aí para a comunidade. E é um negócio que eu pude experimentar na minha vida nesse tempo aí que eu fiquei sem redes sociais. Dá uma equilibrada e parece que você começa a achar graça em coisas que não tinham tanta graça antes, sabe? E aí acaba funcionando para você, para criar novos hábitos, para poder melhorar em outras áreas da sua vida. Principalmente eu gosto bastante do tema de desenvolvimento pessoal, estou sempre buscando fazer alguns cursos na área, e essa questão de voltar para o WhatsApp foram em 2 momentos. No ano passado eu fiz um curso da Catarina Bartz, o SPE 2.0, ele foi em junho e a comunicação toda era via WhatsApp. Então, aí eu tive que voltar, né? Entendi. E agora em abril teve uma terceira, na verdade a terceira edição do curso. E aí tinha umas dinâmicas lá, né? Na verdade, principalmente para a questão de network, para você poder ter o Instagram. Então foi aí que eu ativei a conta, estava meio relutante, o curso era no sábado, eu ativei a conta na madrugada de sexta para sábado. Mas é isso aí, estamos de volta. Mas valeu a experiência. Que bom te ter por aqui. Aí a gente já inaugurou assim com uma live que é para você. Pois é verdade, eu não tenho. Nunca fez uma live na vida, né, Kathleen? Acabou voltando, não tem nem um mês direito. Como é falar, não tem nem 2 meses direito e já tá fazendo live. Mas é isso aí, porque você tem muito conteúdo e precisa transbordar na vida das pessoas, meu querido. Isso é verdade. Esse é bom. A parte de ficar sem redes sociais é basicamente isso. Você tem o ônus e o bônus, né? A parte do bônus é você ter tempo para fazer outras coisas e se dedicar a coisas que você deseja. E a parte ruim é que você desconecta bastante das pessoas, né? Você deixa de ter contato aí com familiares que são mais distantes, coisa nesse sentido, amigos. Que a gente não costuma encontrar mais, porque, por exemplo, já estão em outros estados, estão em outros países aí. E a parte boa é essa. E também, até, a gente comenta isso direto, né? A parte interessante das redes sociais é a questão de você de ter uma influência positiva na vida das pessoas que acabam te seguindo ali, que acabam vendo as coisas que você posta, consumindo seu conteúdo. Até um exemplo, você que está aí encabeçando o Movimente-se, eu imagino o tanto de gente que você está impactando positivamente aí com essas lives, com esses posts diários, por exemplo, de sair, e essa decisão, né, de sair do sedentarismo aí, começar a fazer atividade física, começou correndo, fazendo já participou de N competições aí, recentemente já começou também a ir para musculação, e eu tenho certeza que todas as pessoas que estão te vendo aí acabam se motivando com o seu exemplo, e isso é
acaba arrastando muita gente, né, para se movimentar também, fazer atividade física. A gente sabe o quanto que isso contribui para a saúde da gente e principalmente para a saúde mental, né? Fiquei muito feliz também que você não está só fazendo a galera sair do sedentarismo, por exemplo, ou motivando hábitos saudáveis com relação à alimentação, entre outras coisas, mas você também acabou de lançar um livro, né? Um livro fantástico, Harmonia Trifásica, um livro fantástico, melhor dizendo, corrigindo, um livro incrível, né? Que traz toda essa sinergia aí, né? De como é que você pode utilizar atividade física, boa alimentação e atividade física para você poder melhorar o funcionamento do seu corpo, da sua mente e do seu sistema emocional de uma forma bem integral, né? Então, é bem interessante e eu recomendo. Ó, quem não leu aí, provavelmente a Kathleen vai compartilhar o link depois aqui com a gente. Se não tiver na bio dela, leiam, aproveitem o conteúdo que com certeza vai fazer diferença na vida de todos vocês. E para quem não sabe, depois de mim, a pessoa que mais leu esse livro foi o Tarcísio, por conta que ele é meu revisor. Então, eu li bastante esse livro e o Tarcísio também leu bastante. E ajustamos juntos, né? E ele foi o meu revisor. E, na verdade, ele é o responsável pela gestão, o fato de eu gerir, de eu botar para fora esse livro, que a gente, na mentoria do Mirante, a gente conversava. Primeiro teve os personagens, né? O coração era pelo intestino. E aí, conversando com o Tarcísio, se você não sabe, você está sabendo agora. Então, conversando com o Tarcísio na subida do Mirante, ele falou, Kathleen, por que tu não faz isso, isso, isso? E a gente tem muita ideia. Só para vocês entenderem o que é a subida do Mirante, imagina um grupo de pessoas que trabalham juntos. Só que, quando estão juntos, a gente não fala de trabalho, a gente não fala mal de ninguém. Então, o que sobra? Imagina, um grupo de pessoas que trabalham juntos que não fala de trabalho e não falam mal de ninguém. Mas então a gente pegava todo o tempo para falar e esquecia que tinha celular também, tá? E de fato a gente esquecia que tinha celular. Então a gente conseguia desfrutar desse tempo completo, assim, trocando muita ideia. Então o que mais a gente fazia nessa subida do Mirante era trocar ideia, a gente discutia muita ideia, e uma dessas ideias foi o surgimento do livro. Então, na subida do Mirante, a gente discutindo ideia, a gente foi gerando junto praticamente, aí a gente deu a vida e depois eu peguei, depois de escrever, de montar a estrutura toda, foi para ele revisar e voltou, e depois ele revisou de novo. Então, gente, primeiro passo, só vou dar resumido e voltar a bola ali para o Tarcísio. Primeiro passo, você entender o que é dopamina barata e de que forma você consumir essa dopamina de forma natural. Você, de fato, produzir a dopamina e não ficar preso aqui, rodando o dedo e saciando, né, dando essa dopamina barata. E existe sim a forma, né? Eu sempre falo isso também para o Tarcísio, que a gente pode sim usar a rede social de uma forma positiva, que é o que eu tento fazer o máximo aqui. Não ficar consumindo, mas de produzir, de ser uma forma assertiva e positiva, para chegar lá na vida da pessoa, apertar um botão e falar, vamos para cima, vamos fazer isso, né? E a gente vai conseguindo fazer. E aí, aí o Tarcísio, o que o Tarcísio já contou até aqui? Só resumindo, ele tomou uma decisão. Lembra que a gente falou nas outras lives de viver de condição e de viver de decisão? Então é uma escolha sua. Você escolhe a partir de hoje viver com uma decisão ou viver por condição. A condição é quando o ambiente onde você está, as outras pessoas lhe moldam. Mas uma decisão. Então, no meio do monte de... Hoje é muito comum as pessoas estarem, tudo tem uma rede social e tudo, e o Tarcísio tomou uma decisão de passar 2 anos e meio sem ter nada disso. Então ele era visto, né? Eu brincava com ele que era um ETzinho no meio de todo mundo, porque estava todo mundo extremamente tecnológico e ele decidiu não utilizar e não fazer parte disso. E ao mesmo tempo ele se tornou
um cara mega disciplinado porque ele usou todo o tempo dele para produzir e investir nele. Que aí ele treina, faz academia, ele faz a marmita dele, ele estuda, ele faz muita coisa. Vocês precisam ver, ele faz muita coisa. Então a gente até olha para ele, cara, como tu faz tudo isso? Mas ele tem um resumo que ele conseguiu aprimorar e fazer gestão do tempo dele de uma forma que tem, com certeza, um impacto em relacionamento, na vida pessoal e no trabalho. E aí eu já te peço para te dar um recado, Tarcísio, já falar direto. Primeiro, uma pessoa que está sedentária e que não faz nenhum tipo de atividade física. E segundo, uma pessoa que é totalmente viciada em dopamina barata. Então, mando um recado para esses dois times de pessoas assim, que estão em tempos diferentes, né? Porque tem pessoas que fazem atividade física, mas ela é extremamente viciada em dopamina barata ainda, né? Que ainda está nesse conflito. Então, tipo, quem não faz nada de atividade física e quem é viciado em dopamina barata. Vai lá. Ah, verdade. Vamos lá. Pronto. Pra quem não faz atividade física, querendo ou não, quando você se coloca em movimento, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma caminhada, sua própria consciência já traz para você que está fazendo algo de bom para si mesmo. Então, se colocar em movimento, eu acho que é a primeira coisa para poder fazer. Não precisa correr, não precisa inventar muita coisa sofisticada. Tira uns minutinhos, vai dar uma caminhada na praça. Tem tanto lugar aqui, por exemplo, aqui onde a gente mora, Joinville, tem tanto lugar bacana para poder ir. Você não anda muito, por exemplo, vai para o Mirante, vai para o Zoobotânico, faz uma caminhada. Tem parques aqui na cidade que são muito bonitos. A vista, como é que fala? Distrai a vista também, é muito bom. E a gente, a partir do momento que você vai caminhando, vai tomando gosto por aquilo, e aí as coisas começam a fluir. Bom, para quem está pensando em dar uma diminuída na questão de redes sociais, tem alguns outros hobbies que a gente pode incluir. E facilite o acesso a esses hobbies, e quando você facilita o acesso a esses hobbies, de modo que esse hobby fique mais fácil o acesso dele do que o aparelho de celular, do que entrar numa rede social, tenho certeza que vocês vão começar a ver o tanto que faz diferença, né? E o tanto que se envolver em outras atividades, como isso traz uma melhor percepção de utilização do tempo. A gente fica mais feliz com a gente mesmo quando a gente está utilizando o tempo da gente de forma mais estratégica, de forma mais intencional. Então, esse é o que eu costumo fazer para melhorar aí, dificultar um pouquinho o acesso à rede social e deixa mais fácil os seus hobbies, deixa o acesso mais fácil aí para fazer atividade física. E tem esse aqui é um hack interessante de fazer. Combina com alguém de fazer caminhada em um determinado horário, de manhã, só combina porque a gente tem a vontade de sempre estar honrando a palavra da gente. Faz um grupo, chama alguém, fala, fulano, vamos caminhar em determinada hora, vamos fazer alguma atividade, nem que seja viajar, ir para a praia, fazer alguma coisa nesse sentido, mas combina com alguém e vocês vão entender a força que o compromisso tem. A gente tem experimentado isso aqui no dia a dia, por exemplo, para ir para academia, chegar na academia às 6 horas da manhã é meio difícil, né? A gente não quer o corpo. Você pensa, 5 horas da manhã, seu corpo tá quentinho, a cama tá uma maravilha, o sono tá excelente, mas só o fato de ter o compromisso, né, de você ir para a academia para encontrar outra pessoa, faz uma diferença danada. Então, faça o compromisso de fazer uma caminhada, acordar cedo, ir no Mirante, por exemplo. A gente já tem um grupo que a gente costuma fazer isso. E a gente fala que vai e a gente vai. E na cabeça da gente tem outras pessoas lá esperando a gente. Então, use essa dica, essa estratégia que vai fazer diferença aí no dia a dia de vocês, com toda certeza. É uma forma muito boa de começar a fazer atividade física, deixar o telefone, as redes sociais um pouco de lado.
E é muito bom. Eu sempre chamo também, eu brinco, né? Que é uma terapia gratuita. Conversar, Uhum. o que que você faz muitas das vezes? Não estou falando para você não fazer terapia, tá? Você que faz, continue fazendo terapia. Mas Importante. o que acontece é você paga para estar conversando com alguém. Então, às vezes a parte da gente estar tão preso, né, na, na rede social, de ser muito fácil, né, de estar confortável, a gente poder estar dentro do nosso conforto e estar mexendo na rede social, a gente acaba não querendo sair dessa bolha, né? Mas é tão bom quando a gente está, porque o outro ele sempre tem coisas boas para a gente aprender e a gente aprende tanto conversando, a subida do Mirante, e aí falando sobre compromisso público, a gente é de fato libertador e funciona só na base do compromisso, tá? O Mirante não é uma coisa que a gente fala, eu vou acordar 6 horas da manhã porque 7 horas faça chuva, frio, a gente tá lá subindo o Mirante, rindo, conversando. Não, a gente chega sempre puto lá. A gente sempre chega puto lá e olha um pra cara do outro e fala, cara, o que que a gente inventou, né? Mas depois a gente sobe, depois a gente sobe, conversa, aprende muita coisa um com o outro e volta de lá, ainda bem que eu vim, É, né? bem isso aí. E é isso. E falar em compromisso público, Tarcísio, eu Hum? fiz compromisso público de ficar 90 dias sem açúcar, né? Então, Ah, para eu me compromissar verdade. em fazer, então, Que para eu me desafio, hein? compromissar em fazer, eu chamei a galera, entendeu? Então, Uhum. eu montei a primeira turma. Então, hoje, né, finalizou ontem a primeira turma do 30 dias sem açúcar. Eu estou dando só um time de hoje, aí quem quiser entrar, eu vou deixar depois no meu story de novo. O link do Uhum. WhatsApp, se você está afim de um desafio, mas aí tem que tornar isso público, porque se você faz esse desafio em secreto, o que acontece? Eu não vou estar lá, é algo de você com você. Mas o Uhum. que que acontece quando você expõe isso? Você vai ficar, caramba, todo mundo sabe, porque mesmo que não é todo mundo que é ao seu redor que siga na rede social, mas na tua cabeça tá todo mundo te olhando, entendeu? Então isso te força a tu cumprir aquilo que tu falou que tu vai fazer. Isso é ótimo pro teu cérebro, porque o que acontece? Tu ter respeito do teu próprio cérebro é fantástico, porque quando tu fala eu vou fazer e tu faz, tu ganha crédito com o teu cérebro, porque aí quando tu fala que tu vai fazer, ele já fecha contigo e ele coloca energia também. Mas quando você fala que vai fazer algo e por alguma razão você não cumpre o que você falou, quando você fala que vai fazer algo de novo, o seu cérebro nem põe energia. Ele fala, eu te conheço, garoto, não vai fazer. Entendeu? Depois que eu aprendi esse poder, eu faço de tudo, eu me comprometo, eu ponho dinheiro no negócio. O Tarcísio tem uma boa, ele vai já dar, ele tem uma boa dica para quem quer começar atividade física e não consegue fazer certinho, nem que seja as 3 vezes na semana, ele tem uma dica boa aí, né, Tarcísio? Nossa, se for essa que eu tô pensando, essa é sensacional, hein? Isso. E aí, se você está afim de desafio e quer se desafiar, eu vou deixar depois ali nos meus stories o link para você entrar no WhatsApp. E amanhã a gente já começa a segunda turma do 30 dias sem açúcar. Então eu parcelei, eu estou pagando parcelado, entendeu, Tarcísio? Na minha cabeça, Ah, meu, que 3,30. legal, hein? Isso. Que é para eu conseguir chegar aos 90, sendo que hoje eu não eu fiquei sem comer açúcar normal, então no final eu vou fazer 92 dias sem açúcar, né? Que aí Uhum. o mês de maio teve 31 e junho 31, mas é só para eu ter esse envolvimento com a galera, que aí como eu estou falando sobre, e aí eu fico sendo o canal motivador ali para a galera ir junto e ver até onde eles conseguem ir, eu tenho essa motivação a mais de permanecer, Ah, entendeu? tá certo, com Diz certeza. aí só aquela dica lá, para quem não está conseguindo fazer atividade física, faz o quê? Manda mensagem pro Tarcísio, aposta com ele, fala aí, Tarcísio. É verdade, de vez em quando a gente costuma falar isso e veja se faz sentido para vocês. É meio que brincadeira, mas ter um fundinho de verdade. Por exemplo, você que é mãe ou você que é pai, tem alguma responsabilidade, por exemplo, de buscar o seu filho na escola. Se você tem que sair do trabalho às 18 horas para poder pegar o seu filho, pela responsabilidade que tem, né? Independente de o que está fazendo, você pega e sai naquele horário para poder ir lá e buscar seu filho. Sobre atividade física é algo mais ou menos parecido também.
E um ponto que a gente estava colocando é que... só um minutinho, só um minutinho para dar uma pausa. Olha quem que apareceu aqui. Seu Valdir. E Tá aqui acompanhando a live junto com a gente, ó. Boa noite. Tudo bem? Olha que legal. Indo para casa agora. Oh, valeu pela companhia aí, viu? Obrigado por assistir. Até mais, Valdir. Bom fim de semana. Valeu, Valdir. Abraço, bom descanso. E aí, uma coisa que a gente costuma falar aqui é... Bom, você tem dificuldade de fazer atividade física? Vamos fazer o seguinte, olha. Toda vez que você vai combinar comigo se precisa fazer atividade física em determinado horário. E a gente pode colocar ali uma multinha para quando você não comparecer. Por exemplo, eu vou na academia todos os dias às 6 da manhã. Me chama, nós podemos colocar um contratinho para você. Imagina, cada falta R$100. Você vai pode ser que você não vá no primeiro, não vá no segundo, mas quando completar 3 faltas, você ter me dado R$300. Na quarta, você vai acordar e vai pensar assim, mas eu não vou dar mais R$100 para ele de jeito nenhum. Ai. É uma brincadeira interna que a gente tem aqui, mas funciona, hein? Se o pessoal coloca, como é que eu posso dizer, coloca mais responsabilidade no negócio, a coisa funciona. É uma boa meta. Gente, isso daí, os caras que são milionários, né? Eles apostam quando eles têm um desafio muito grande, é por isso que a gente traçou essa brincadeira, quando eles têm um desafio muito grande para fazer, eles apostam coisa alta, uma Porsche, uma Ferrari, 100 mil, entendeu? Pois é, a gente por enquanto vai nos R$100. Então, se você está com dificuldade de fazer atividade física, não tem problema. Se você não quiser fazer o Pix Tarcísio, pode fazer para mim, não tem problema, a gente faz um contato. E aí, cada falta você paga 100 pila, e aí a gente no final descobre se você prefere pagar 100 pila e fazer a sua atividade, cuidar da sua saúde e cuidar de você, que na verdade você é o seu maior ativo. Né? É bem isso mesmo, né? Verdade. O objetivo, no final das contas, é estar bem, cuidar de si, cuidar da saúde, cuidar de você mesmo, até mesmo para você poder cuidar de quem você ama, né? Então, é bem importante isso, né? A Kathleen trouxe uma frase há um tempo atrás, deixa eu ouvir de algum story seu, Kathleen, falando, por exemplo, das pessoas que têm disposição para morrer pela família, né? Para morrer pelo seu filho, pelos seus entes queridos, mas ela trouxe um outro paradigma ali, um outro ponto de vista, né? Mas por que não viver, né? Por eles, né? Então, como é que fala? É algo a se pensar, né? No final das contas, o maior beneficiado é você. Com energia, saúde, com a mente tranquila, você vai ter condição de fazer muito mais pelas pessoas que você ama, com toda certeza. Você é o maior beneficiado, né? Não tem essa. Quando você investe em você, quando você decide, de fato, viver pela sua família, você passa a curtir a sua família com muito mais ânimos, você tem mais disposição para fazer atividade com seus filhos, para fazer atividade com seu marido, com sua esposa, que você não tinha antes. Vou dar só um exemplo aqui. Antigamente as pessoas me chamavam para fazer qualquer tipo de network que a gente chama, né, hoje em dia, mas eu não queria ir por conta que eu tinha morrido de preguiça, não tinha disposição para ir para um jogo de vôlei, entendeu? Só que aí eu comecei a fazer atividade física, a gente começou caminhando, depois eu comecei a correr, e o que acontece? A gente consolidou essa amizade no jogo de vôlei. Aí o pessoal, a gente tinha um jogo de vôlei, vamos voltar pro jogo de vôlei, porque foi assim que começou, não foi? E aí o que acontece? A nossa amizade fortaleceu, que aí o grupo ali que tava, vamos jogar vôlei, se reunia, eu não iria aceitar. Se eu não tivesse começado a fazer uma atividade física, se eu não tivesse começado a correr, eu não teria aceitado o convite do Tarcísio para subir o Mirante.
Se eu não tivesse subido o Mirante, eu não teria aprendido um monte de coisas que eu aprendi subindo o Mirante, depois que eu conheci o Tarcísio, nem teria escrito esse livro, porque foi na subida do Mirante, depois que eu conheci o Tarcísio, porque eu escrevi o livro. Vocês entendem como é uma decisão, aí você muda a sua mentalidade, o seu jeito de pensar, você tem mais disposição, você começa a aceitar alguns convites, você conhece pessoas, você começa a andar em outros lugares, e isso vai mudando a sua mentalidade, sua frequência que você vai fazendo, e é um empilhado de coisas de construção boa de uma decisão que você tomou, né? Sem sombra de dúvida. Muito impacto positivo, né? E às vezes por uma coisinha só, um simples esforço que você fez inicial, né? Vai gerando como é que fala? Uma bola de neve de coisas positivas, né? Assim como por negativo também, se você só fica É sentado no verdade. sofá, no Netflix e só passando rios, também gera uma consequência. Também gera uma bola de neve, ao contrário, autodestrutiva, né? Que vai ter um retorno depois, ao longo prazo. Sim, sim. Então, é uma decisão que você tem que tomar hoje. Por você, hoje. Entende? Ou você investe em você, ou você joga a favor de você, ou você joga contra você. Essa é a verdade, né, Tarcísio? É bem Então, isso aí, verdade. a gente já está há um tempinho aqui, então a gente já vai caminhando por fim, Tarcísio. Foi um papo gostoso. Mas, assim, imagina só. Agora, imagina a situação. Tem um avatar, você já foi, virou estrelinha no céu, tem um avatar seu, inteligência artificial, que vai ficar eterno, eternizando aí, mandando mensagem para todos os terráqueos. Imagina assim, essa frase, essa mensagem para todos os terráqueos, qual seria? Uma frase para deixar para o pessoal. Olha, eu acredito que é até relacionado com o tema do seu Insta, viu, Kathleen? Se coloque em movimento, porque as oportunidades elas te alcançam no caminho. Então, acho que se colocar em movimento faz toda a diferença. Comece a caminhar, comece correndo, comece andando, comece cuidando da alimentação, comece cuidando do seu mundo mental, né, do seu emocional, e acredito que seja isso. Se coloque em movimento e oportunidades boas vão começar a acontecer com você no meio do caminho, com toda certeza. É batata, sem erro. Sem erro. Se movimente. Tudo no mundo, tudo no planeta está em movimento. Mas antes de terminar, Tarcísio, eu só lembrei aqui que acaba que está na parte ali que a gente caiu. Tu contou uma história que quando tu tem algum problema, ou quando tem algo que tu não sabe como resolver, tu sempre faz uma caminhada. E depois dessa caminhada, geralmente tu consegue ter clareza do que vai fazer. Conta mais um pouquinho só pra gente finalizar e deixar essa mensagem para alguém que às vezes pode estar aqui assistindo essa live com algum problema e tipo não sabe como resolver, o que fazer. E aí tu já passou por algumas situações. Conta aí pra gente esse episódio. Sim, olha, eu comentei uns atrás que a gente, e eu, por exemplo, na minha vida, já me peguei em alguns momentos difíceis, e nesses momentos, e toda vez que eu recordo desses momentos, eu lembro também que uma das coisas que eu fui fazer foi caminhar, ou correr, e justamente para poder melhorar as ideias, digamos assim. E é incrível o tanto que você melhora a qualidade dos seus pensamentos quando você faz uma caminhada. Sai para fazer uma caminhada, andar um pouco, se for o caso, compra alguma coisa para tomar, uma garrafinha de água, e sai para andar, vai aproveitar um pouco a vista, deixa um pouco aqueles problemas de lado, deixa um pouco aquele problema de lado. Eu tenho certeza que quando você voltar para casa depois dessa caminhada, você vai ter muito mais clareza para poder tomar uma decisão melhor, para poder estar resolvendo aquele problema, do que se você tivesse tomado a decisão simplesmente com a cabeça cheia. Quando você se coloca em movimento, seu cérebro vai liberando hormônios ali que vão te ajudar e principalmente deixar sua cabeça livre
tomar decisões mais assertivas. Eu já experimento isso na minha vida e recomendo. Tá com algum problema? Tá com a cabeça cheia? Vai caminhar, vai para um lugar legal na sua cidade, um lugar que você sabe que dá para poder fazer uma caminhada, vai ver gente, encontra pessoas, chama aquele amigo, aquela amiga para poder dar uma caminhada. Se é casado, se é casado, tem namorado, chama o cônjuge para poder dar uma aquecida. E sem sombra de dúvida, vai resolver bastante problema. Só não leva o cônjuge se o problema for o cônjuge, tá? Para não se tornar a briga continuada, né? Isso mesmo, só não leva o cônjuge se for se o problema for o cônjuge. Mas brincadeiras à parte. Olha, uma caminhada ajuda muito a clarear as ideias, viu? Como diz o pessoal, não dispensa terapia, mas olha para... É uma terapia caminhar, fazer atividade física. Sem sombra de dúvida, você volta melhor. Boa. Tarcísio, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Sei que é pegado aí para você. Obrigado porque você me colocou aí na sua agenda, mesmo sendo final do mês. E eu acredito que foi agregador. A minha meta aqui é ganhar mais um. Se toda live a gente alcançar uma pessoa, uma pessoa e ela virar essa chave e falar, eu preciso me movimentar, hoje eu entendi, agora com esse rapaz, nessa linguagem mais tranquila, ele falou bem calmo, e eu entendi, e eu vou transformar minha vida. E se você está aqui em Joinville, amanhã às 7 horas a gente está lá no Mirante. É verdade, fica o convite aí. Amanhã às 7h30 da manhã estaremos lá na entrada do Mirante. Aguardamos vocês para aquela caminhada. Garanto duas coisas: boa companhia, boa conversa e no final tem surpresa. Isso. Gente, obrigado a todos. Se vocês quiserem depois continuar, mandar mensagem, fique à vontade. Curta lá o Instagram do Tarcísio, entre lá, chame ele. Tenho certeza que ele vai dar atenção para vocês. De como é ficar sem rede social, eu não sei como é isso, mas eu sei como usar a internet, né, e a tecnologia ao nosso favor. Eu fui batizada carinhosamente da rainha da inteligência artificial. Tomei posse para mim, tá? Gostei de ser a rainha da inteligência artificial. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Façam um excelente final de semana. Lembre-se que vocês são amados. Uma arquitetura perfeita. Lembre-se de um negócio simples, simples, simples. Aquele que fez você não faz besteira. Então não tem a menor chance de você ter sido um erro, de você ter sido um acidente, de você ter sido qualquer outra coisa que você ache que possa ser. Você é uma arquitetura bem feita, você foi bem arquitetado, bem feito, planejado nos mínimos detalhes. E você é amado. Um abraço. Verdade. Valeu, Tarcísio. Foi um prazer, viu? Satisfação. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau.